Graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre uma bênção, um privilégio poder estar com os irmãos, tanto no púlpito como congregando, sempre é uma satisfação. Creio que foi anunciado que neste ano, para efeito eclesiástico, nós estamos ligados a esta igreja. Dispus-me ao pastor Silas, aquilo que ele precisar, da minha contribuição, sem nenhum ônus para a igreja, eu estarei à disposição. Somente o pastor, que poderá nos requisitar nos trabalhos, alguma visita, algum ato pastoral, alguma ceia, fica a critério do pastor da igreja, e para isso me coloco à disposição, juntamente com o seu conselho, que bondosamente nos aceitou esse vínculo provisório na igreja Ebenezer, a nossa igreja querida, histórica, Hoje eu tenho também a satisfação de estar aqui na liturgia. Evandro, que como eu sou muito saudosista, fico lembrando dos tempos passados, bem menino, e hoje pai de família, presbítero da igreja, e isso nos alegra muito, fala muito ao nosso coração, nos leva a glorificar a Deus. Nós vamos, a palavra de Deus, antes vamos cantar, antes do cântico, essa folha que está aí. Vamos pedir a graça de Deus para que venha fluir aqui e nos levar a absorvermos totalmente o que o Senhor nos revela no culto, desde o prelúdio, as orações, as leituras responsivas, o ofertório, o coral, tudo vem nos revelar algo. Alguém um dia me perguntou, um dia desses, a sua igreja tem revelação? A sua igreja é a igreja de revelação? Eu entendi o que a pessoa queria dizer com a pergunta, mas eu respondi perfeitamente. É a igreja da revelação, porque tem a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática. Tudo quanto Deus quis fazer sabermos, Ele o revelou. Tem revelação porque eu vejo no cântico, eu vejo nas crianças, eu vejo na adoração sincera, e Deus está se revelando. O problema somos nós, na percepção dessa revelação, no entendimento dessa revelação. Mas a igreja é a igreja da revelação, porque ela é resultado de uma revelação, cuja revelação maior é Jesus, que revela-nos o próprio Pai. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu. Outra vez. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua, Senhor. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, a tua vida, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu poder, para te adorar, declarar meu amor, para te adorar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Vamos ficar de pé. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor.
Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém. E vamos pedir ao Espírito de Deus que nos venha falar, nos venha encher, dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Espírito, Espírito. O Espírito de Deus está aqui presente. Nós sabemos que Ele está, não porque nós o invocamos, mas Ele nos antecedeu aqui, estava nos aguardando. O culto é uma convocação de Deus, é privilégio nosso poder cultuar ao Senhor, que nós o conhecemos, nós adoramos a quem nós conhecemos. Quantos adoram, como ouvimos aqui, alguém dizer, coisas que não existem, que não se revelam. Nós conhecemos o Deus que está presente, Ele está aqui. E não porque sentimos, cuidado com a teologia do sentimento, eu sinto, logo Ele está. Não, Ele diz que está, logo eu creio, né? Nós cremos para sentir, podemos sentir, as emoções são saudáveis, mas primeiro a fé, para crer no que Ele diz que ia acontecer. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos assentar. Vamos abrir o texto bíblico conhecido, uma oração belíssima, no livro do profeta Abacuque, já no final do Velho Testamento. Abacuque. Diz o texto bíblico, naquela oração de Abacuque, conhecida,
quando ele, no versículo 17 desse capítulo 3 de Abacuque, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Curvamos as nossas cabeças, pedindo iluminação do Espírito Santo para esta hora. Amém, Senhor. Junto a Jesus, a minha estrada esplende. Junto a Jesus, a minha estrada esplende. Meu cálice extravasa de prazer. E no jardim do coração recende a linda flor do amor que Ele sói trazer. Se perto está, se tenho junto a mim Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me inunda o coração de paz. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Junto a Jesus, o fardo faz-se leve, e meu dever deleita-me, seduz. As nuvens negras seu amor dissipa, por entre as trevas ando como em meio à luz. Se perto está, se tenho junto a mim Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me inunda o coração de paz. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque é o oitavo. É o oitavo dos profetas menores. Embora tenha mais de 2.500 anos, a sua mensagem é atualíssima, contemporânea, porque os tempos podem mudar, mas o coração do homem não muda. Este coração ainda é pecaminoso,
prisioneiro das mesmas ambições, prisioneiro dos mesmos desejos, inclinações pecaminosas. E este livro, onde o profeta experimenta de sabores tremendos com o seu povo, desencantos, frustrações, o livro do estudo minucioso vai nos levar do desespero à esperança, do temor à verdadeira fé. Desde a queda dos nossos primeiros pais, o sofrimento tornou-se algo inerente na nossa vida, na vida diária da humanidade. Todos, indistintamente, passam por sofrimentos. O rico, o pobre, o crente, o descrente, que não faz acepção de pessoas, as vicissitudes da vida, socializam a todos, os problemas, as lutas. E a palavra de Deus é clara em dizer, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias, do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, conforme está lá em Romanos 8. É verdade que o sofrimento muitas vezes advém devido a algumas escolhas erradas, que atraem sofrimentos em nossas vidas, por não sabermos discernir o vil do precioso, por não querer andar segundo a vontade de Deus, em seguir a nossa própria vontade em detrimento da palavra de Deus. E lá está Paulo dizendo aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Daí fica-nos a pergunta: o que nós temos semeado em nossas vidas? Porque é certo que a colheita desses frutos virá. Enfim, sofremos todos, mais, menos, intensidades maiores, menos intensidade. O próprio universo chora. E agora? Paulo, na sua mente, tinha a convicção de que todas as coisas, incluindo também as situações negativas, todas as coisas aconteciam, estavam debaixo da soberania de Deus, da vontade de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade, meus amados irmãos, que nenhum desconforto, nenhum mal na vida do povo de Deus sobrevém sem que o próprio Deus não conheça, e sendo que o próprio Deus de alguma forma não tenha permitido. Nós lemos nos Salmos, por exemplo, o salmista dizendo: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo, passamos pela água, porém afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. É saudável uma teologia, uma pregação que enfatiza o vale, que enfatiza o fogo, que enfatiza a água, o sofrimento, e que não apresenta uma panaceia, um alívio imediato neste mundo. É melhor apresentar um evangelho realista, verdadeiro, em que também há promessas, não só promessas maravilhosas como nós cantamos e como nós pregamos, mas promessas de suportar adversidades, mas Ele estar conosco e nos levar a posteriori em lugar espaçoso, em nos prover livramento. Esse é o evangelho do Senhor. Mas todos indistintamente passamos por circunstâncias as mais diferentes. Toda circunstância gerada contra os eleitos de Deus já está no controle da soberania do Senhor.
O Senhor opera na fraqueza. Daí o título da mensagem, ainda que. É possível que. Afinal, pode ser. Mas tem o todavia. Ainda que. Deus nos trata. E este mundo é a grande escola para o tratamento do homem. Este mundo. Deus precisa, em nós, especialmente os seus filhos, imprimir em nós o caráter da sua vida. Imprimir em nós a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E Ele faz isto muitas vezes através do sofrimento. Malaquias capítulo 3 chama Deus de derretedor e purificador de prata. Ó meu derretedor e purificador da prata. Que isso tem a ver com o caráter de Deus. Eu estava lendo algo bonito, já sabia, já tinha ouvido, mas eu li que no refinamento da prata é preciso que o artesão fique sentado, segurando a mesma no centro da chama, onde ela é mais quente, para queimar as impurezas. Deve manter os seus olhos na prata, o tempo todo em que ela estiver nas chamas. Pois se a prata estiver ou ficar um minuto a mais que o devido tempo, pode ser destruída. O refinamento da prata termina somente quando o artesão vê a sua imagem nela. Que maravilha! Mas o artesão está ali, ele mesmo está purificando, ele mesmo está fazendo o trabalho, mas não muito mais do que podemos suportar, do que podemos aguentar. Nossos dias são dias de conflitos, de solidão, dias de ansiedade, de estresse, depressão, de medo. Todos, sem exceção, estão sujeitos às tempestades da vida. E as adversidades chegam a nós sem pedir licença. Por mais piedosa que a senhora seja, o senhor seja, o piedoso, não ficará livre. E o profeta declarou toda essa possibilidade negativa, mas afirmou e confessou-se na dependência do Pai, dizendo: ainda que pode haver que a figueira não floresça, pode haver que o produto da oliveira possa mentir, pode acontecer também que não haja mantimento, não haja provisão no campo, pode acontecer que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que no curral não há gado, enfim, toda subsistência, toda a economia seja desativada. Todavia, eu não posso perder a esperança, eu não posso perder o meu foco. Não importa a dor, não importa a solidão, quando os olhos estão postos no Deus de toda graça. E como diz alguém, que a nossa fé pode triunfar quando os olhos decepcionam. Nós nos decepcionamos muitas vezes, decepcionamos até conosco mesmo, as estruturas religiosas, a nossa comunidade, o nosso corpo de ação. Nós nos decepcionamos, mas a fé faz-nos triunfar quando os olhos decepcionam. Então nós podemos mesmo caminhar feliz, embora estejamos no vale da sombra da morte. Não é ingenuidade, diz os idealistas e ideologias, que nós somos muito alienados, porque fugimos afirmando que depois vai valer a pena. Não tem problema, sofra com resignação. As Escrituras não nos recomendam a uma passividade sem a voz profética, sem a denúncia. Não, as Escrituras nos diz que é melhor estar com o Senhor segurado nas mãos, porque o fogo vamos passar, e ele não vai queimar, mas passamos. As águas também nós vamos passar, elas não vão nos submergir. É o mesmo Paulo que diz: nós temos a tribulação, porém nós não estamos destruídos. Temos conosco o Senhor. Este mundo então é a escola. As adversidades
Em nossas vidas, igreja, só tem um propósito no eleito: tirar aquilo que não agrada o grande refinador das nossas vidas. É isso, Deus quer imprimir em cada um dos seus filhos queridos a imagem e o caráter de Jesus. E Paulo dizia aos Gálatas: eu sofro como uma mulher parturiente, sofro até que Jesus seja formado em vocês. E nós temos em Romanos uma grande predestinação que não se fala muito, conjectura sobre a predestinação da salvação, mas não se fala muito da predestinação de nos parecermos com Jesus. Nós fomos predestinados a parecermos com Cristo, e cada dia que ouvimos a sua palavra, cada dia que congregamos, que comungamos, é um pouco da imagem de Jesus que deve estar em nós, cada dia, a cada dia. Por isso, se precisar a figueira não florescer, se for o caso da oliveira mentir, se for o caso de faltar em mantimento do campo, mas desde que a imagem de Jesus seja formada em mim, porque na vida terrena de Cristo Jesus, privações existiram, solidão, desencantos, frustrações, traições, calúnias. O Filho de Deus passou por isto, mas ele sabia que tinha o todavia. Todavia eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E todo crente deve estar dizendo isso e confessando: eu não estou aqui para ser livre de enfermidades, estou aqui para ser livre de lutas, estou aqui para isentar-me da morte, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, até que Ele, na sua bondade, feche a agenda e recolha-nos para a eternidade. Nós precisamos disso. O salmista foi claro em dizer algo que a mim me parece muito prático: antes de ser afligido, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas, e que em tua fidelidade me afligiste. É na fidelidade de Deus que muitas vezes vem a aflição, porque Deus está com os olhos fitos em cada um dos seus eleitos. Creio, foi providencial o cântico Promessas, porque nós vamos até cantá-lo novamente, porque nos fala: os teus olhos estão fitos, estão postos em mim, com ricas e preciosas promessas que nos são dadas para todas as eventualidades da vida. Para nenhum só detalhe da nossa vida não exista uma promessa. Todo detalhe, pense num detalhe, a promessa. E promessas verdadeiras, porque quem fez a promessa é fiel. Por vezes, nós esquecemos que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, não compadecendo do filho do seu ventre. Mas ainda que essa esquecesse, diz o Senhor: eu todavia, olha outra vez, todavia, jamais. Quem está dizendo é Deus. Jamais me esquecerei de ti. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Por vezes a tendência do cristão é ficar com os olhos fixos, postos na figueira, só na figueira, esperando frutos dela, esperando alimentos, esperando figos, até esperando doce, quem sabe já em compota, né? Direitinho, é essa a nossa esperança. Mas Abacuque começa a sua profecia com um choro. Que fazer quando isso não acontece, o fruto não acontece, o doce não está acontecendo? Aí Abacuque começa chorando, com medo, e termina cantando e confiante, dizendo: todavia vou me alegrar, vou exultar no Senhor. Que produziu esta mudança no coração do profeta? Certamente foi a certeza da soberania de Deus em todos os aspectos da história do seu povo. Nós precisamos urgente resgatar em nosso primeiro coração, primeiro em nós, depois a igreja, resgatar a doutrina belíssima da soberania de Deus. Não há acasos, não há acidente, não há improvisos, não há descuido. Não era bem assim que Deus queria, e acabou acontecendo com todos os problemas.
caprichos humanos, Deus continua escrevendo a história, porque Ele não saiu do trono, o Senhor está no seu santo trono. Nós sabemos que a batalha, o adversário está trabalhando, ele está aí sob o comando do Criador, nos limites que Deus impõe. É verdade que é adversário, o leão anda rugindo, ele é perigoso, dá rasteira em muitos, mas não nos deixemos de olhar, de crer que Deus é soberano. Veja, meus irmãos, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e nas nuvens. As nuvens são o pó dos seus pés. Louvado seja o Senhor. Também podemos lembrar que o salmista falou, ainda que, disse, ó, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e Ele é o socorro bem presente nas tribulações, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes lancem-se no mar, ainda que a terra toda se transtorne, ainda que há oposição, ainda que há tormento, ainda que haja incompreensões, ainda que haja, quem sabe, trevas no nosso caminho, o Senhor dos Exércitos está conosco. E aí termina dizendo, olha, aí já é a voz do próprio Deus do Salmo, fica quietinho, cala a boca, cala-te. Por que não te calas? Cala-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus, não é o diabo, eu sou Deus. Não são os poderosos deste mundo, não são os imperadores, torturadores dos que creem, não são os poderes eclesiásticos. Eu sou Deus, isso nos basta. Eu sou Deus. Então, ainda que as águas rugem, que se perturbem. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos a questionar por que a nossa fé não é sempre triunfante nas evidências. Não há problema, ainda que as evidências frustrem, que as circunstâncias variem, nossos olhos estão postos no Senhor, imutável em seu ser, Deus em quem não há sombra de mudança e nem de variação. Mais uma vez transcrevo algo de um pensador que diz, a vida cristã não é uma colônia de férias, não é uma colônia de férias, nem uma viagem de turismo, como Carlos Henrique fez, viagem para a Europa, não é uma viagem de turismo, apesar da paz interior imensurável, que é fruto da justificação pela graça, a fé cristã aponta-nos para uma jornada em meio a uma grande turbulência externa, grande turbulência. A vocação de Cristo, nos diz o escritor, a vocação de Cristo nos convoca para uma vivência de contradições. Temos paz e vivemos em guerra. Ele enxuga nos nossos olhos, mas choramos. As lágrimas dos nossos olhos, mas choramos. Temos, mas aí, para uma pessoa, para você e eu, sermos aprovados da fé, primeiro precisamos ser provados na fé. Porque, irmãos, com esta carência toda da figueira, do campo, do gado, do alimento, com o sofrimento, com dores, com provações, nós vemos a nossa falência. Começamos a acreditar que somos falidos como pecadores. Vemos a nossa falência e essa falência é que nos habilita à dependência absoluta de Deus. Enquanto tivermos muitas sobras, a nossa despensa em fartura, a nossa saúde impecável, todos os bens que temos, então é provável, possível, que caiamos da tentação de não dependermos de Deus. Falando em depender de Deus, eu estava ouvindo uma pregação muito antiga, de um pastor que dizia, olha, alguns tempos atrás, a mãe e o pai lembravam do filho estudando fora, distante de uma faculdade, e ao lembrar-se do filho, ia ao seu quarto, ajoelhava e pedia a bênção de Deus. Ah, toma conta da minha filha, Senhor, cuida do meu filho, Senhor. Mas agora no mundo pós-moderno, pega o celular, como está você? Ah, está bem.
a oração? Depois a gente vê isso, né? Depois a gente vê isso. Depois diz assim, antes o agricultor, ao semear a sua semente, e preocupado se a chuva viria a seu tempo, ele ajoelhava-se até no campo de trabalho, até na sua lavoura, e pedia: Deus, manda chuva, Senhor, rega as terras, Senhor, que haja produção do mantimento. Mas agora ele já sabe, ele consulta o serviço de meteorologia, ele já sabe, não vai chover, vai depender de algumas situações, e isso rouba a simplicidade e a beleza da dependência de Deus. Lá em Assis, eu fui chamado por um dos agricultores: reverendo, queria orar lá na lavoura. Eu falei: meu Deus, vamos lá, não tinha experiência com isso não. E está lá tudo semeado, a terra toda soja, e aí levanta as mãos para o céu, e aí ele ora a Deus: manda chuva, Senhor, para essa soja aqui acontecer, e amém. Foi maravilhoso. Eu só não pude atender uma senhora. Diz: reverendo, pode ir na minha chácara orar? Posso orar na sua chácara, vai ser muito bem. Ao chegar na chácara, disse: reverendo, olha, aqui está o primeiro marco, depois aqui não sei quantos metros está o segundo marco, depois ela é retangular. Aí eu quero que o senhor unja aqui, depois o senhor unja ali. Eu falei: irmão, desculpa, mas não é prática da palavra de Deus, eu não vou poder fazer isso. A gente unge pessoas, assim mesmo, que nos pedem, em situações de calamidade, de enfermidade. Essa unção não é da doutrina da graça de Deus. Basta invocar o nome do Senhor com simplicidade, em nome de Jesus, e a sua chácara está abençoada, sem precisar esse misticismo, que não leva ao crescimento, ao desenvolvimento da fé. Mas a lavoura, vamos depender de Deus, para que o cafezal floresça, não é verdade? E assim vamos acontecer isso. Aqui nós temos mestres, professores, né, pessoas renomadas na sua cátedra, sabe como fazer, sabe como pesquisar, sabe como preparar, como programar. Mas que tal depender da graça de Deus e pedir a Ele iluminação? Porque a figueira pode não florescer. Um médico dizia, alguns tempos atrás na capelania, eu lembrei de fulano, ele orava antes da cirurgia. Ele orava, para que orar antes da cirurgia? E eu fiquei compadecido daquele médico que ignora a dependência de Deus, porque há médicos que pensam, que acham que são deuses, outros não, afirmam serem, né? Afirmam já serem Deus. Então, a dor, o sofrimento, quando os olhos estão postos em Deus, a nossa falência, né, a nossa dependência de Deus acontece. E na dependência de Deus, que maravilha, o milagre vai chegar. No reino da graça, terminando, é a fraqueza. No reino da graça é a fraqueza que nos põe no pódio, né? Na corrida. É a fraqueza. Quando eu sou totalmente impotente, é que eu sou todo poderoso. Quer ver uma pessoa cheia de Deus? Ela não fala, ela é. Uma pessoa dizia: eu tenho tanta fé, e foi testemunhar, e se contorceu para falar isso. Eu tenho tanta fé. Não tem, porque quem tem é silencioso, manifesta, não é? É igual a luz, não tem propaganda da luz, ela acontece. Um dia perguntaram para Caio Fábio: eu queria ser um grande pregador nacional. Ele disse: você já viu o outdoor da chuva? Não, outdoor, uma propaganda da chuva, porque ela acontece. Tem uma propaganda do sol, ele acontece. Crente vitorioso, a crente vitoriosa, cheia do Espírito Santo, é quieto, manifesta, olha nisso, aquilo outro, e vai surgindo. Então é nessa fraqueza, nessa impotência que eu sou todo poderoso. Todo não, poderoso, porque o todo poderoso é o Senhor, e nós dependemos da onipotência divina. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, ao fim das nossas possibilidades, então nós vamos nos permitir ser preenchidos pela
plenitude da suficiência de Cristo como o nosso tudo. Então, ainda que eu me alegro no Senhor, eu exulto no Senhor, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Bem, vai doer a falta do figo, da oliveira, da azeitona, do óleo, do mantimento, do gado, essas coisas. A Bíblia não diz que devemos fazer de conta que não está doendo e dar uma de que nós somos além disto. Não, somos pessoas, choramos, perdemos, ganhamos, mas triunfamos no Senhor Jesus. Tem de bom ânimo, eu estou falando, não é qualquer um, eu estou falando, tem de bom ânimo, porque eu venci, e eu posso suprir-lhe de graça, não somente para os momentos de alegria, mas suprir-lhe de graça para os momentos os mais difíceis. Eis a palavra do Senhor, acolhemos no nosso coração